E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu ano de calouro na faculdade de medicina. Bom, pra quem não sabe, eu entrei na faculdade de medicina em 2020. E vocês já devem saber que em 2020 aconteceu uma coisinha aí que chocou todo mundo, porque eu acho que ninguém imaginava viver uma pandemia como a que a gente teve em 2020, né? A pandemia do Covid. Eu tive exatamente um mês de aula presencial na faculdade, né, do dia 17 de fevereiro até o dia 17 de março. E a partir dali, a gente entrou num vácuo que a gente não sabia o que ia acontecer dali pra frente. As aulas foram suspensas e o EAD pra gente não foi imediato, então a gente teve que ficar esperando algumas semanas até que a universidade se organizasse para que daí sim a gente pudesse ter a aula EAD. Depois que começou o EAD, a gente teve aulas teóricas EAD de forma síncrona, ou seja, aula ao vivo por Google Meet mesmo, e a parte prática a gente não teve em 2020, então o meu primeiro ano foi um ano bastante longo, né, durou um ano e meio. A gente teve as práticas no ano de 2021, ali no começo, até junho de 2021 a gente terminou todas as práticas e todas as teóricas do primeiro e do segundo semestre do primeiro ano da faculdade. Daí a gente já começou o segundo ano ali próximo de junho. O EAD aqui na Unicentro funcionou dessa forma, então, num estilo mais híbrido de aulas. Então a gente tinha as aulas teóricas em EAD e as aulas práticas a gente tinha presencialmente, só que em grupos reduzidos e sempre usando EPI, né? Então máscara era essencial e em grupos reduzidos, sempre com as janelas abertas sempre que podia. Óbvio que no laboratório de anatomia não tem como ter muita ventilação ali, mas a gente fazia em grupos bem menores do que era previsto inicialmente. No fim deu tudo certo, mas foi um certo estresse ali, né? O meu primeiro ano de calouro já fui... já levei porrada já no primeiro mês de aula, então foi isso. Como o primeiro ano da faculdade teve esse atraso aí por conta da pandemia, para tentar regular o calendário, a universidade pensou na seguinte maneira, de a gente conseguir estabilizar os calendários até a gente se formar. A gente vai perder dias de férias, então ao longo dos 6 anos da faculdade, a gente vai ter menos férias do que a gente teria se não tivéssemos tido a pandemia. Então a universidade acredita que a gente vai conseguir ali nos 6 anos terminar todas as cargas horárias, estágios e aulas dentro dos 6 anos estipulados para o curso de medicina. Óbvio que isso tá tirando o pessoal que ficou de DP e tudo mais, mas isso daí é algo padrão normal de qualquer faculdade. Como a gente teve as nossas práticas somente em 2021, ali no comecinho de 2021, a gente teve um pouquinho de estresse porque a gente estava tendo todas as teóricas do segundo semestre do primeiro ano e as práticas do primeiro ano. Então as práticas não estavam casando com o que estava sendo dado nas aulas teóricas porque a gente estava tendo aula teórica do segundo semestre, não do primeiro semestre. E isso deu uma certa complicada na cabeça, mas no fim deu tudo certo. Então a gente conseguiu passar nas matérias, a maioria pelo menos, e a gente aproveitou bastante, demos nosso melhor também e no fim deu tudo certo. Os professores se engajaram bastante para tentar ajudar a gente a contornar toda essa situação. A gente teve que modificar muitos horários a gente teve que modificar, porque não tinha como permanecer com o mesmo grupo de pessoas, que era muito maior do que o permitido pela universidade, era tudo grupo menor. As práticas na UBS a gente não teve ali no primeiro ano, a gente teve práticas na UBS a partir do segundo ano, por conta da própria prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, que não permitiu que a gente fosse lá sem estar com pelo menos 2 doses de vacina. No segundo ano a gente participou da vacinação, mas isso fica para um próximo vídeo, que eu vou falar daí sobre como foi o meu segundo ano. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as matérias que eu tive no primeiro ano. Então eu vou deixar aí na tela rodando para vocês a matriz curricular do curso de medicina da Unicentro, ali das matérias do primeiro ano, então o primeiro e o segundo semestre, comentando um pouquinho para vocês sobre cada matéria. Ali no primeiro semestre a gente teve anatomia geral, biologia celular e molecular, bioquímica 1, embriologia geral, genética, histologia geral, história da medicina, medicina de comunidade 1, mentoria,
e tutoria de casos clínicos. A anatomia geral, ela focou bastante no sistema músculo-esquelético e na inervação, na vascularização mais geral. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente já teve anatomia de órgãos e sistemas, tanto que vocês podem ver ali a carga horária de anatomia de órgãos e sistemas é o triplo da carga horária do primeiro semestre, né, de anatomia geral. Então a gente tinha 3 professores, um focado somente em anatomia de cabeça e pescoço. Então a gente viu tudo de novo de musculatura, ossos, ligamentos, vasos sanguíneos, inervação, estruturas, órgãos que tinham ali, relações anatômicas e a correlação clínica dessa anatomia. A gente teve também anatomia do tórax e a gente teve anatomia de abdômen, que seguiu esse mesmo esquema. Biologia celular e molecular foi bastante parecido com o que a gente vê no cursinho e no ensino médio, só que um pouquinho mais aprofundado, com um pouco mais de detalhes ali, mas foi uma matéria bem tranquila e as práticas eram bem legais. A gente mexia no microscópio, a gente olhava os núcleos, nucléolos, as estruturas das células, a gente corou algumas células lá, então foi bem interessante biologia celular e molecular. Bioquímica 1 e 2 foram muito chatas. Eu já esperava que bioquímica fosse ser chato e difícil, porque todo mundo sempre fala que bioquímica é muito chato e é muito difícil. Mas eu vou dizer pra vocês que eu achava que eu ia gostar de bioquímica, porque eu amava biologia, eu amava química, eu amava a bioquímica dentro da biologia, lá no colégio, lá no cursinho. Então eu achei que eu ia gostar, mas no fim, o que o povo falou de bioquímica é verdade. É muito chato. E é chato porque são muitas reações químicas, muitas enzimas e é muito nome para você guardar. É tudo muito complexo, é um átomo ali que mexe num elétron e oxida e não é só uma reação, é uma cadeia de reações enorme. Tanto que o ciclo de Krebs nem é a pior das reações químicas ali que a gente vê em bioquímica. Então, para mim, bioquímica 1 e 2 foram um desafio. Não gostei. Em embriologia, a gente teve no primeiro semestre embriologia geral e no segundo semestre embriologia de órgãos e sistemas. Seguiu basicamente aquele esquema de anatomia e foi uma matéria bem difícil também. Confesso para vocês que foi uma matéria bem desafiadora porque é muito detalhe. O feto, o embrião ali, ele muda completamente, as células migram de um lado para o outro e você tem que saber aonde elas estão indo, de onde elas vieram, o que elas vão gerar, né, que estruturas que vão ser originadas daquilo, e de uma semana para outra muda completamente e são 40 semanas de gestação para você saber. É muita coisa. Embriologia geral para mim e embriologia de órgãos e sistemas foram matérias bem difíceis. A professora era muito boa, mas ela cobrava muito na prova também, então não foi moleza, foi bem difícil sim. Mas passei, graças a Deus. Genética, gente, foi um susto pra mim, porque eu não esperava que genética ia ser do jeito que foi, né? Eu tava acostumado com a genética do ensino médio, do cursinho, e a genética do ensino superior, pelo menos a que eu tive, não sei a genética que os calouros meus estão tendo. Estão tendo não, porque já tiveram o primeiro semestre, estão no segundo semestre agora. Mas a genética que eles tiveram é diferente da que eu tive, porque o professor é diferente, mudou o professor e tudo mais. Mas a genética que eu tive foi dada pela mesma professora de embriologia e é muito difícil, gente. Genética não tem nada a ver com aquele negócio de azão-azinho, gente. É um negócio muito louco de penetrância, de imprinting paterno, imprinting materno, epigenética, regiões do DNA untranslated, né, não traduzidas, região promotora de ilha CPG, enfim, genética é muito mais complexo. Não tem como dizer que não é complexo, assim. Tipo, as leis de Mendel servem bastante ali pro ensino médio, pro cursinho, para o vestibular, mas na faculdade é diferente, vocês se preparem, porque mesmo aquilo que a gente acha no ensino médio que, tem o azão e o azinho vai ter a expressão do fenótipo azão e não a do azinho, não é bem assim na prática, porque tem questão de penetrância, tem questão de imprinting genético, né, que é
metilação ali da região promotora que acaba inativando, ou uma acetilação que acaba ativando aquele gene, enfim, muito complexo. Genética foi um sufoco pra mim, eu me senti burro todos os dias, todas as aulas de genética eu me senti a pessoa mais burra do mundo. E é isso, gente. Ainda não falei todas as matérias. Histologia. A matéria de histologia foi bem tranquila até, basicamente o que a gente vê no cursinho, no ensino médio. É um pouquinho mais aprofundado, é óbvio. O mais chatinho da matéria de histologia é que a gente teve que desenhar muitas lâminas histológicas, uma lâmina de cada tecido, de cada glândula, de cada estrutura do corpo, assim. Foi chatinho, mas foi bem gratificante no final, porque daí tinha um monte de desenhos. Então, histologia geral e histologia de órgãos e sistemas seguiu aquele esquema de anatomia e de embriologia, né? Um pouquinho mais geral no começo, no primeiro semestre, no segundo semestre mais aprofundado, ali em cada tecido, em cada órgão, algo bem mais focado nos órgãos e sistemas, como o próprio nome diz. Mas não foi muito difícil não, foi bem tranquilo. A gente teve também História da Medicina ali no primeiro semestre, que foi basicamente o professor contou pra gente a história de como que eram os procedimentos médicos na antiguidade, na Idade Média, ali na Idade Moderna, e como que isso foi evoluindo até agora na Idade Contemporânea. Então foi bem interessante até. A gente fez um trabalho sobre a Virginia Apgar, que é a médica pediatra estadunidense que inventou o score de Apgar, né, que a gente utiliza até hoje na pediatria neonatal para avaliar o score dos recém-nascidos ali, se eles estão bem, se eles estão mal, se precisam de intubação, assim, enfim. Avalia também o score de risco de vida que eles têm. Foi bem interessante essa matéria. Medicina da Comunidade, a gente teve Medicina da Comunidade 1 e 2 no primeiro ano, mas vou já contando para vocês que a gente tem 5 semestres de Medicina da Comunidade, então a gente tem Medicina da Comunidade até o primeiro semestre do terceiro ano, então vocês vão enjoar de tanta Medicina da Comunidade. Nessa matéria, basicamente, a gente aprende como que é o funcionamento do SUS, um pouquinho sobre biossegurança ali, na parte teórica, e na parte prática a gente vai na UBS. Então, como no meu primeiro ano a gente teve o início da pandemia, eu acabei indo na UBS só no primeiro mês de aula. Daí ali no meio da pandemia não teve como, a própria UBS não estava aceitando estagiário, somente estagiários que estivessem no quinto, no sexto ano, assim, mas como eu estava no primeiro não tinha como. A Secretaria de Saúde só deixou a gente ir para a UBS ali em 2021, depois a gente tomar 2 doses de vacina. E essa matéria foi meio chatinha assim no primeiro ano, porque basicamente a gente não teve muita prática na UBS. A gente teve aulas práticas no nosso centro de simulação, então ali a gente treinou como fazer uma anamnese básica, porque a anamnese mesmo a gente foi aprender em semiologia, né, mais aprofundado, o que perguntar exatamente, mas em Medicina da Comunidade a gente aprendeu a base do que seria uma anamnese mais simples e de como deixar o paciente mais confortável na hora de conversar com ele, para extrair as informações, e a gente aprendeu a medicina centrada na pessoa. A gente teve mentoria também, Mentoria é uma matéria que aqui na Unicentro a gente tem do primeiro ao 12º semestre, assim, então é do começo ao fim da faculdade. É basicamente uma disciplina em que a gente conversa com o nosso mentor, que é um dos nossos professores, sobre como está sendo pra gente o curso, nossas dificuldades, algumas dúvidas sobre a carreira, sobre o dia a dia. É uma disciplina pra gente desabafar e a gente entender que a gente não tá sozinho ali, que não somos só nós que estamos tendo esses problemas, pra gente compartilhar experiências entre os alunos daquele grupo de mentoria, né? São 4 grupos, nossa turma tem 40 alunos, então são 10 alunos em cada grupo. Nesses grupos, daí a gente mantém esse mesmo grupo do começo ao fim da faculdade e o mesmo mentor também do começo ao fim da faculdade. E ali a gente conversa sobre como tá sendo o curso pra gente, e é um local onde a gente pode se sentir mais seguro e também desabafar sobre os problemas que a gente está tendo e tentar resolver da melhor forma possível. Quando tem problema também com relação a departamento e tudo mais, o professor acata os nossos questionamentos, as nossas sugestões, ele anota e leva lá em reuniões que eles têm no colegiado de professores. Então, é uma disciplina bastante interessante que a maioria das universidades não tem. E tutoria de casos clínicos é uma matéria
mais no estilo PBL, é porque o nosso curso ele é misto, então a gente tem a imensa maioria das matérias no sistema tradicional ali de matérias, em que o professor dá aula e depois da aula prática. Na tutoria daí é um pouquinho diferente, o professor traz um caso clínico, a gente extrai as informações mais pertinentes desse caso clínico durante essa aula e a gente cria algumas hipóteses diagnósticas. Ali no primeiro semestre é bastante difícil porque a gente não viu basicamente nada ainda de medicina, a gente não sabe quase nenhum diagnóstico, então é um pouquinho mais difícil da gente chutar uns diagnósticos assim, mas os professores ajudam bastante a gente. E depois que a gente fez essa primeira discussão do caso, a gente leva para casa a atividade de pesquisar sobre o caso e tentar identificar quais possíveis diagnósticos poderiam ser naquele caso. Então, os professores preferem que a gente não dê um diagnóstico único, eles querem que a gente dê, 3 a 5 diagnósticos, um diagnóstico principal e 2 a 4 diagnósticos diferenciais, para que a gente não fique preso em viés assim, de confirmação daquele diagnóstico e a gente não deixe passar uma outra doença com uma característica mais atípica. Então, ali a gente começa a desenvolver o raciocínio clínico desde o primeiro semestre da faculdade. E tutoria é uma matéria que a gente tem no primeiro e no segundo ano. A partir do terceiro ano, que daí inicia o ciclo clínico da faculdade, a gente já não tem mais tutoria. Então, a gente tem uma preparação para o ciclo clínico através da tutoria no primeiro e no segundo ano. E agora falando sobre a última matéria ali, bioestatística, que foi no segundo semestre do primeiro ano. Não gostei de bioestatística, gente, pra falar bem a verdade, achei muito chato e muito difícil, por 2 motivos. Primeiro que o jeito que foi dado bioestatística pra gente, eu achei que foi meio ruim, assim, né? A professora mandava uns vídeos pra gente, tudo gravado e passava uma apostila de exercício que a gente tinha que fazer 225 exercícios ali até o final do semestre. Ela simplesmente deu a apostila, dava uns videozinhos gravados bem curtinhos, assim, bem enxutos, não era bem uma aula. E no fim a gente teve que entregar 225 exercícios de uma vez só, no final do semestre, e mais uma prova que foi, meu Deus, foi o caos. Essa prova demorou 5 horas. A gente teve 5 horas de prova. Era muita questão, muito cálculo. E o cálculo dessas questões era tipo uma página. E você tinha que fazer esse cálculo, tirar foto, digitalizar, transformar em PDF e mandar para a plataforma, porque a prova estava sendo online. E assim, eram cálculos muito chatos, muito difíceis. Assim, deu 5 horas de prova e eu não consegui terminar todas as questões. Eram muito difíceis, muito extensas, muito cansativa essa prova. Eu terminei essa prova lá por 10h30 da noite, 11 horas, eu tava exausto. Agora comentando com vocês um pouquinho sobre quais matérias eu mais gostei ali no primeiro ano, foram anatomia e tutoria de casos clínicos. Por quê? Porque são as matérias que você se sente mais médico. Medicina da comunidade até que poderia ser melhor, mas como teve a pandemia, ali no primeiro ano acabou que a gente ficou só com a parte mais chatinha, mais burocrática mesmo, de aprender sobre a burocracia por trás do SUS. Foi legal também, mas poderia ser melhor com as aulas práticas na UBS. Então, para mim, as aulas mais legais foram as de anatomia, que o professor era muito bom, o professor Felipe, um beijo pro senhor. O senhor é muito fantástico e as suas aulas são fabulosas, de verdade. O legal de anatomia que a gente teve foi que não era simplesmente decorar por decorar, né? O professor sempre trazia uma correlação clínica daquela estrutura anatômica que a gente estava estudando, então era algo que fazia sentido. E o mesmo professor de anatomia que deu pra gente anatomia foi o professor que deu tutoria de casos clínicos pro meu grupo. Então não podia ser diferente, né? Matéria fabulosa. Foi a matéria mais divertida que a gente teve na faculdade ali no primeiro ano, foi tutoria de casos clínicos, depois veio a anatomia. A dinâmica dentro da aula, assim, que o professor Felipe trazia pra gente, é uma dinâmica muito bacana e a gente gostou bastante e aproveitou bastante. Foi no primeiro ano também que eu entrei num programa de pesquisa de iniciação científica com bolsa pela Fundação Araucária aqui do Paraná. Já entrei ali na pesquisa, já no primeiro ano. Calor é assim, gente. A gente vai se enfiando em um monte de coisa, quando vê a gente já tá lotado de coisa pra fazer. Eu lembro que na primeira semana ali da faculdade, primeira ou segunda semana, eu já tava procurando orientador pra conseguir fazer uma iniciação científica,
porque aqui na Unicentro a gente não tem o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, e eu queria ter um pouquinho de experiência com a pesquisa. Então eu fui atrás de um orientador, entrei lá no departamento do curso de farmácia, conversei com o professor, orientador, e ele conseguiu uma bolsa para mim, o que foi fantástico. Um beijo, professor Nágio. Muito obrigado pela oportunidade de fazer pesquisa. Foi muito bacana, gostei muito do pessoal do laboratório e recomendo para as pessoas também que façam IC pelo menos alguma vez na vida. É muito bacana a experiência. Dá trabalho sim, mas que não dá trabalho, né? Então, apesar de toda essa loucura que foi o ano de 2020 e ali o começo de 2021, deu tudo certo, não peguei nenhuma DP e nem fiquei de exame, então, ufa! Passou o primeiro ano. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva para mais vídeos e deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma dúvida e sugestões para próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.